Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Vamos corrigir na aula de hoje as 10 questões de matemática que caíram para a GCM de Serrana. Senhores, não dá para chutar 10 questões, tem muito concurso abrindo com 10, 15 questões de matemática e infelizmente ainda tem gente chutando. Mas eu tenho certeza que não é mais o seu caso. Se você quer saber como foram essas 10 questões aplicadas pela banca RBO, já sabe, né? Vem comigo! E no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula, porque são muito importantes para que você consiga arrebentar já no próximo concurso. E mais um concurso aí aplicado pela banca RBO. Recentemente eu corrigi as questões que caíram lá para a GCM de Carapicuíba e agora para a GCM de Serrana, lá no interior de São Paulo, ali próximo de Ribeirão Preto. Várias cidades naquele entorno estão fazendo concursos para a GCM e eu estou corrigindo todas aqui no canal. Então por isso que é importante se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas correções aí. Brasil? Sem novidades? Bora para a nossa primeira questão. Põe aí. E aí você vai perceber, senhores, a banca RBO eu gosto muito porque as provas dela são bem tranquilas, para quem estuda não tem novidade. Ela cobra tudo que está no edital sobre as leis e matemática para ela. Não é difícil, é bem tranquilo também, tá bom? Bora lá, questão 11. Numa reunião para tomada de decisões de um determinado condomínio, compareceram cerca de 75% do total de condôminos. Uma proposta colocada em pauta para a votação recebeu 55% de votação, de aprovação dos presentes. Beleza. Sabendo que esta proposta recebeu 33 votos a favor. O total de condôminos desse condomínio é D. E aí, senhores? Ele não quer saber o total? O que eu faço numa questão dessa que está um pouco mais complexa, porque ele vem falando um monte de coisa ali, mas 75% de quanto? Eu não sei. 55% de quanto? Eu também não sei. Quando acontecer isso, senhores, o que vocês vão fazer? Vocês vão pelas alternativas, isso vai ser muito mais tranquilo. E aí eu vou usando as alternativas e eu vou conseguir chegar no valor correto. Qual que é o valor correto? Sobrar aqueles 33 ali, beleza? Então eu tenho duas porcentagens aí, né? Eu tenho 75 e eu tenho o 55. O que eu faço? Eu vou pegar a alternativa A e definir ela como a correta. Se bater as informações, beleza, não precisa nem perder tempo nas outras. Se não bater, eu vou nas outras alternativas, tá? Então a alternativa A, estou sugerindo que ela é correta, são 80 pessoas aí, beleza. Eu vou fazer isso aí vezes 75%. Tá aqui, ó, vezes 75%. Aí eu corto esse zero com esse e vou fazer 8 vezes 75, ó, 8 vezes 75. 8 vezes 5 dá 40, sobe o 4, 8 vezes esse dá 56, mais o 4 dá 60. Beleza, aí eu corto esse zero com esse zero, sobrou o quê? 60. Brasil. Aí desses 60, ele fala que 55% recebeu 55% de aprovação aí. Beleza, eu vou fazer isso aqui, ó, vezes 55%. Quando eu fizer vezes os 55%, tem que dar o quê? Tem que dar os 33 aí que foram a favor, tudo bem? Se bater no 33, já defini, ela é a correta, tá bom? Então corta esse zero com esse, vai sobrar o quê? 6 vezes os 55, ó. 6 vezes os 55. 6 vezes 5 dá 30, sobe o 3. 6 vezes dá 30, mais esse dá 33. E aí eu corto esse zero com esse zero, Brasil. O que sobrou? Os 33 a favor. Consegui compreender? Usando as alternativas, eu consigo bem mais rápido chegar na correta. Então a alternativa que tem o número 80, que é o correto, é a alternativa A. Se não tivesse batido nesses 33, eu iria na B. Se não desse, eu iria na C. Só tem 4 alternativas, senhores. Por mais que se demore aí 10 minutos, mas não dá para perder um tipo de questão dessa usando as próprias alternativas. Tudo bem? Então sempre que ele perguntar quanto que tinha no total, ou seja, quanto que era o 100%, vai nas alternativas. Uma delas era o 100% ali, beleza? Brasil? Bora para a nossa próxima questão. Bora lá. Para. Senhores, importante, antes da gente continuar a correção da nossa prova, estou com um curso completo para GCM, onde você vai ter todas as disciplinas, português, matemática, legislação, toda a legislação que geralmente são cobradas nas nossas provas, né? Constituição Federal, ECA, Idoso, Maria da Penha, enfim, todas as leis bisurado para os senhores, simulado semanalmente, para que você consiga alavancar os seus acertos nas suas provas e arrebentar no seu concurso. E o melhor de tudo, você vai pagar apenas R$ 189,00 e vai ficar disponível para você todas essas aulas por 6 meses.
chega de pagar só até o dia da prova, está na hora de você pagar por um período muito maior, estudar para todas as provas que estão abrindo, e nesse ano de 2023, nós já vimos, está abrindo muito edital. Então é a hora de você vir para o Caveira Concursos e tomar posse no seu concurso. Então agora sim, continue aí, produção! Questão 2, põe aí, produção. Em um mapa, a distância entre duas cidades é representada por um segmento de reta de 5,2 centímetros de comprimento. Beleza. Sabendo que esse mapa foi desenhado numa escala de 1 para 500 mil. Então a escala é de 1 para 500 mil. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. E aí, qual que foi o centímetro? 5,2. E aí, senhores, isso é uma proporção, né? É só multiplicar. Cruzado, não tem segredo, tá? Mas vamos ver o que ele pergunta. A distância real entre essas duas cidades em quilômetro. Aqui que tá a grande sacada, né? Ó. Por que aqui tá a grande sacada? Porque esse cara aqui, ó, é centímetros. E aí eu vou chegar na resposta em centímetros. E aí é só eu converter lá em quilômetros, tudo bem? Se você quisesse converter agora, sem novidade, mas eu vou deixar para o final, tá? Fazendo cruzado, uma vez o x é x, e 500 mil vezes aquilo ali, ó, vai dar esse cara aqui, ó. E aí eu vou encher de zero aqui, né? Normalmente vai dar isso aí. Põe uma vírgula aqui. Beleza. Deixa eu ver se é só isso aí, mas eu acho que é só isso aí mesmo. 5, isso, 5 zeros. Beleza, Brasil. Aí, ó, o que eu preciso fazer aqui? Cheguei nesse número. Por mais que eu não soubesse fazer a conversão, se você olhar as alternativas, só tem uma alternativa que tem esse cara. Eu já iria nela, por mais que eu não lembro. Que gato chato, hein, mano? Acabou de comer, tá pedindo mais comida. Mas enfim, bora lá. Eu cheguei nesse número aqui. O que eu faço? Eu vou pegar esse número, ó, e essa tabela eu sempre coloco aqui no nosso canal, tá? Ó, você precisa saber a tabela de conversão. Se caso tivesse... Porque tem banca que ela é maldosa. Ela coloca 26, coloca 260, coloca 26 mil, ela coloca vários números parecidos. Tem muita banca que faz isso. Então você precisa saber fazer a conversão aí, tá? Ó. Então, ó, metros para lá vão ser 3, tá? Ó, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza, e para cá vai ser o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Tudo bem? Como é que eu faço essa conversão? Ó, esse número grande, como eu falei, tá aqui, ó. Tá nessa casa aqui, beleza? 26, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Quando eu vier para cá, ó, quando eu andar só uma casa para a esquerda, eu divido para 10. Qualquer número que eu divido para 10, eu corto um zero. Beleza? Aí, ó, quando eu andar mais uma casa, eu de novo divido para 10. Corto outro zero. Quando eu andar mais uma casa, divido para 10. Corto outro zero. Quando eu andar mais uma casa, de novo, divido para 10. Corto outro zero. E aí, a última casa para eu chegar nos quilômetros, eu estou dividindo para 10. Corto o último zero. Então, quando eu chegar aqui nos quilômetros, eu vou ter 26 quilômetros. Como eu falei, a alternativa D de Jennifer é a correta aí, tudo bem? Anota essa tabelinha, é muito cobrado nas provas aí, tudo bem? Então, quando você recuar para a esquerda, divide para 10. Se ele quisesse andar para a direita, eu faria o contrário, né? O contrário da divisão é multiplicação. Para lá, eu sempre vou multiplicar por 10. Brasil, conseguiu entender? Fácil, né? Questão brinde aí também. Bora para a nossa próxima questão. Ué, professor, questão 13 falava o seguinte, ó. Um grupo de 18 pessoas saiu para acampar na floresta e levaram suprimento para 15 dias. Então, ó, eu tenho a quantidade de pessoas, que são 15, e a quantidade de dias, são 18. Brasil. Continuando. É o inverso, né? São 15 pessoas. Não tá certo, gente. Me perdido aqui, né? São 18 pessoas e são 15 dias. Cavalo. Beleza, tá aí. No início da viagem, 2 pessoas se juntaram ao grupo. Cuidado, eu corrigi uma recentemente. Agora nem vou lembrar se foi da própria RBO lá em Carapicuíba. Mas eu corrigi uma bem recentemente, uma prova aplicada aí para a GCM. Quando ele fala aí, ó, que 2 pessoas se juntaram, eu não vou pôr o número 2 aqui. Eu vou pôr o quê? 20, porque já tinha 18 pessoas, mais 2 chegaram, então agora eu tenho 20 pessoas. Tem que ter muita atenção, porque as bancas adoram fazer isso. Se a pessoa colocar o 2 aqui, não vai chegar nem alternativa nenhuma aí, tá? Continuando. Mas não trouxe nenhum suprimento a mais. Dessa forma, a quantidade de suprimento que levaram é suficiente para atender a todos por no máximo quantos dias? Beleza, senhores?
Aí, ó, você vai colocar a seta. A seta sempre indica o maior. No caso, o 20 é maior do que o 18, então a seta está para baixo. Pensa aqui comigo, se eu tenho mais pessoas, vai levar menos dias, né? Vai durar muito menos dias para acabar a comida, tudo bem? Então, mais pessoas vai comer a comida muito mais rápido. Como as setas estão uma para cada lado, você multiplica em linha. 20 vezes o x vai dar 20x. E aqui eu vou fazer 18 vezes o 15, ó, 18 vezes o 15. 5 vezes o 8 dá 40, sobe o 4. 5 vezes esse dá 5, mais aquele dá 9, sinal de mais. 1 vezes o 18 é 18. Somando aqui vai ser 0. 9 mais esse vai dar 17, sobe 1. E 1 mais 1 dá 2. 270. Tá, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 270 dividido para 20. Corta 0 com 0. O x vai ser igual a 13,5. Tudo bem? Porque 27 dividido para 2 dá 13,5. Beleza. Deixa eu dar uma olhada nas alternativas. Ele perguntou o seguinte, né? A quantidade de suprimento que levaram é suficiente para atender a todos por no máximo 13 dias, né? 13 dias é o máximo que vai dar para aguentar aí o suprimento que eles levaram. Que é a nossa alternativa B de Bravo. Beleza? Regra de 3, senhores, é a base, né? Porcentagem, regra de 3 e equação você tem que manjar sempre porque é cobrado em todos os concursos. Tudo bem? Bora para a nossa próxima questão. Questão 14. Põe aí, produção. Carlos costuma aplicar todo mês 2/5 do seu salário, o que representa R$ 1.200. Então, ó, vou te mostrar duas maneiras de resolver isso. 2/5 ele falou que representa, ou seja, 2/5 é igual a 1.200. E aí você coloca um x aqui e resolve por proporção. Essa é a primeira maneira. Eu vou resolver ela e vou mostrar outra. Eu acho que a outra é até mais fácil, tá? Ó, sempre que tiver uma... Cuidado! Sempre que tiver uma fração, falando essa fração ela é igual a tal número, é assim. Agora você fala assim, ó, do meu salário eu gastei 2/5. Cuidado, já muda tudo. Aí como é que seria? Você pegaria o 1.200 vezes o 2/5. Você tem um total vezes o outro. Cuidado, são maneiras diferentes de perguntar, tá? E aí, ó, fazendo cruzado. 2 vezes o x é 2x e 5 vezes aquilo. Eu sei que 5 vezes 12 dá 60. E aqueles dois zeros eu acrescento aqui, ó. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo, e 6.000 dividido para 2, eu chego em 3.000. Esse é o valor do salário aí dessa pessoa, do Carlos. Brasil, qual a alternativa que tem 3.000? É a alternativa D de jeans. Fácil, né? Difícil? Nem 30 segundos para resolver. Como é que seria a outra maneira? Isso você vai aprender aqui no nosso canal, tá? Ó, a outra maneira, você pensa o seguinte, ó. Sempre você vai, quando você enxergar essa fração 2/5, ela representa 40%. Sempre, não é às vezes, sempre. Então você pode resolver por porcentagem. Como é que eu resolveria isso? Ó, ele falou que Carlos costuma aplicar 2/5 do salário, né? Que representa 40%. Ou seja, esse cara aqui, ó, ele representa 40%. Beleza? É isso que ele está falando aí. E quanto que é o total? Quanto que é 100%? E aí eu vou resolver dessa maneira e eu vou conseguir, por porcentagem, resolver isso. Quer ver? Ó? Fazendo cruzado, 40 vezes o x vai dar 40x, e 100 vezes aquele número é aquele número acrescido de 2 zeros do 100. Beleza. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, que número que é aquele, meu Deus? 120.000. 120, 1, 2, 3. Dividido para esse 40 que está aqui, tá bom? Eu vou usar ele que tá lá. Ó. Corta esse zero com esse, e aqui vai ser juntando aqui. Quantas vezes o 4 eu chego aqui? Juntando aqui não, né? Juntando aqui, ó. 3 vezes o 4 dá 12. Aqui vai zerar. Vou baixar esse 0, 0 vezes. Vou baixar esse 0, 0 vezes. E vou baixar o último 0, 0 vezes. Percebeu que eu chego da mesma maneira? Só que como? Por porcentagem. Às vezes você tem dificuldade em resolver por fração, mas pense sempre o seguinte. 2/5 de qualquer coisa é 40%. E as bancas adoram usar essa fração 2/5 aí. Beleza? Então mostrei duas maneiras de como resolver. Dessa maneira, por proporção, usando a fração mesmo, e por porcentagem. Brasil? Sem novidades? Então, realmente, a alternativa D de jeans é a correta aí. Bora para a nossa próxima questão. Bora lá. Questão 15. Põe aí, produção. Paulo ia adicionar 45 ao número que já estava no visor da calculadora. Mas, em vez de apertar a tecla de mais, apertou a tecla de menos. E o resultado foi menos 9. Então, ó, pensa aqui comigo. Ele ia apertar um número que ele ia
usar o 45, é esse? Paulo ia adicionar 45, 45, beleza. Só que aí, o resultado deu menos 9. Ao invés de apertar o mais aqui, ele apertou o menos. Foi isso que ele falou, não foi? Ó, ele tinha um número lá, já na calculadora, e aí ele ia apertar o mais, o 45. Só que ao invés de ele apertar o mais, ele apertou o menos. Quando ele apertou o menos, deu menos 9. Beleza? Então é uma questão bem bobinha aí de equação do primeiro grau. Mas vamos continuar lá. O resultado que deveria ter obtido, se não tivesse errado, seria o... Ou seja, eu vou chegar qual é o número que tinha escondido ali. Então, ó, eu vou resolver por equação, mas perceba que nas alternativas eu poderia também chegar à resposta correta, tá? Mas eu vou resolver por equação. Pensa aqui comigo, ó. O x vai ficar igual a menos o 9 e eu vou levar esse 45 para lá. Ele vai mais 45. X é igual 45 menos o 9 vai ser 36. E aí, ó, o que eu percebi corrigindo essas questões dessa prova? Ela colocou muita pegadinha na alternativa A, muita mesmo, tá? Porque se você olha na alternativa A, tem o 36, e aí ela não é a correta, tudo bem? Mas alguns poderiam ter sido induzidos, e eu acredito que até foram induzidos ao erro. E aí, por que ela não é a correta? Porque ele não pergunta qual é o número que eu tinha lá no início na calculadora, ele não pergunta isso. Esse era o número que eu tinha lá no início. Porém, ele fala o seguinte, se eu pegar o número que eu tenho no início, e ao invés de apertar o menos, eu vou apertar o mais, ou seja, o mais 45, qual é o número que eu teria que achar que é o correto? Então, bora somar isso aqui, ó. 45 mais o 36, ó, 5 mais 6 dá 11, sobe 1. Aqui 5 mais esse dá 8. Então, 81 era o número correto, tudo bem? E a alternativa que tem 81 é a alternativa C, de salsicha. Beleza, senhores? Uma questão bem boa mesmo, né? Como eu falei, dá para usar as alternativas aí para você conseguir resolver. Até porque, ó, se você pega 36 menos 45, você chega no menos 9 lá, mas só que ele não quer o menos, ele queria o mais, juntou, chega no 81, beleza? Bora para a nossa próxima questão, nem 30 segundos para resolver essa, né? Bora lá. Põe aí, professor, questão 16. Marlene investiu 35 mil reais a juros simples. Tem caído bastante questões de juros simples, né, senhores? Bastante mesmo nas últimas provas que eu tenho corrigido aqui no canal, tudo bem? Então, ó, ela investiu 35 mil reais. Então, 35 mil reais é o meu capital. Tá aqui. Por 8 meses. Então, o tempo tá aqui, ó. Meses, Brasil. A uma taxa de 10,8 ao ano. 10,8 ao ano. Beleza. Após esse período, ela resgatou o montante e retirou 30% para... Calma aí. Então, primeiro eu tenho que resolver aqui para saber quanto que deu de juros. Vou pegar os juros e vou juntar com os 35 mil, aí sim eu vou ter o montante. E aí só depois que eu vou fazer o cálculo desses 30% aí. Tudo bem? Então, qual que é a grande sacada aqui, ó, de juros? Tem que ter atenção nisso, ó. O que significa isso? Que a taxa tem que concordar com o tempo. O que significa? Que se um está ao ano, o outro tem que estar ao ano. Se um está ao mês, o outro tem que estar ao mês. E aí você vai perceber que as unidades de medida aqui são diferentes e as bancas adoram fazer essa pegadinha aí, tá bom? Então eu não posso usar os números que estão ali. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou transformar ao mês. Eu acho que fica um pouco mais fácil. Como é que eu faço isso? Ó, eu pego 10,8, que é ao ano, ou seja, durante os 12 meses, e eu vou dividir para 12. Quando eu dividir para 12, eu vou saber qual é a taxa que eu estou cobrando em um mês. E aí sim, eu consigo fazer o cálculo, tá bom? Como é que eu faço divisão com vírgula? São 3 passos. O primeiro deles, colocar vírgula onde não tem. Brasil. O segundo, eu tenho uma casa após a vírgula. Então eu tenho que igualar. Eu tenho que ter uma casa após a vírgula do lado de lá também. E o último passo, tirar as vírgulas. Então eu vou fazer essa divisão aí. Beleza? Juntando aqui, ó, quantas vezes o 120 que eu chego aqui, quer dizer, quantas vezes o 108 eu chego lá? Vai ser uma vez, né? Opa, nem dá, mano. Cabacice. 108 eu não consigo dividir para 120. Então o que eu faço? 0, e acrescento um zero aqui. Agora sim, ó. 1080 eu vou dividir para lá, tá? Quantas vezes? Vai ser 8 vezes? 7, 8 dá 96. 9. Acho que é 9. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes esse dá 18, sobe 1. 9 mais 1 dá 10. E aqui vai zerar. Então, ó, o que eu encontrei, senhores? Ao invés de eu usar o 10,8 ao ano, eu vou usar o 0,9 ao mês. Tudo bem? Essa é a grande sacada aí. Vou até cortar ali, ó. Esse cara eu não vou usar. E eu vou usar qual é os juros por mês. Beleza? Feito isso, aí agora sim, é só substituir na fórmula. E qual que é a fórmula?
J igual a CIT. Não tem erro, tá? Ó, o J que eu estou procurando, capital, 35 mil, vezes a taxa, opa, 0,9, dividido para 100. Se você acompanhou a aula aí anterior, na aula anterior, que eu corrigi as questões lá para GCM de... Ai, meu Deus, tanta GCM que eu tenho corrigido aí que eu nem lembro mais. Mas enfim, eu acabei de corrigir uma prova aí que caiu juros compostos e eu comentei que geralmente você vai fazer isso aqui no juros simples, lá no juros compostos já é diferente, não dá para fazer isso, tá? Vezes o tempo. Qual é o tempo? 8 meses, tá aqui, ó. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, beleza. Vai ficar 350 vezes esse vezes aquele. Vamos fazer o 350 vezes o 8? A ordem tanto faz, tá? 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dá o mesmo resultado. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes esse dá 40, sobe o 4. 8 vezes 3 dá 24, mais aquele dá 28. Beleza, 2.800. Então, ó, J é igual a 2.800 vezes esse 0,9. Vamos fazer aqui agora? Bora lá. Então vai ficar assim, ó, 2.800 vezes 0,9. Bora lá, ó. 9 vezes 0 é 0, 0. 9 vezes 8 dá 7, 2, sobe o 7. 9 vezes esse dá 18, mais esse dá 25. Beleza, sinal de mais. E esse 0 vezes os 4 vai ser 4 zeros, não vai mudar muita coisa aqui, né? Ó, 0, 0, 2, aqui vai ser 5, e aqui 2. Ó, uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula, ou seja, 2.520. Então eu vou pegar aqui, ó, mais 2.520 de juros. É isso que vai render aí, tá? Ó, vou até colocar aqui de outra cor, 2.520. Por que eu estou colocando ele? Porque, como eu falei na questão anterior, se você olhar na alternativa, põe aí, produção, alternativa A tem o 2.520, mas ele não quer saber quanto que rendeu de juros. A pergunta não é essa. Se fosse Brasil, ela seria correta. Mas, ó, a pergunta fala, ó, após esse período, ela resgatou o montante. Quanto que é o montante? É esse cara mais os juros, beleza? Esse é o montante. E retirou 30% para despesas pessoais. E reaplicou o restante. Então eu tenho que descobrir esses 30%, né? Na hora que eu juntar isso, eu vou descobrir os 30%, beleza? E aí, ela fala para despesas pessoais e reaplicou o restante. O capital, o novo capital aplicado foi D. Então, ó, tem duas maneiras de resolver. Eu vou resolver das duas maneiras, tá? Ó, como é que eu faço isso? Eu vou pegar agora esse montante. Vou colocar aqui, ó, 2.520, vou somar. 0, 2, 5, aqui 7. Esse é o montante, beleza? Esse é o montante. Aí, ele fala que ele utilizou 30%, então eu vou fazer vezes 30%. Corta 0 com 0 e esse com esse. E vou fazer o quê? 3 vezes aquele número ali, ó. 3 vezes o 2 dá 6, 3 vezes esse dá 15, sobe 1. 3 vezes 7 dá 21, mais o 1 dá 22, sobe o 2. 3 vezes 3 dá 9, mais esse dá 11. Então, ó, ele resgatou o montante inteiro, utilizou 30%, ou seja, utilizou isso. Deixa eu dar uma olhada se tem essa alternativa. Tem na alternativa B. Então, ele utilizou isso, beleza. Mas ele quer saber o novo capital aplicado. Então, o novo capital aplicado não é esse. Esse ele usou para pagar as contas ali, beleza? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse 37.520, vou tirar essa parte que foi utilizado, 256, aí sim eu chego na resposta. Percebe que é uma questão que também não é tão difícil se você souber resolver questões de juros, mas teve várias pegadinhas, né? A alternativa A deu isso, a alternativa B deu isso, mas nenhuma das duas informações é o que ele realmente pergunta, tá? Ó, o 0 não dá, pega emprestado, 10 menos esse dá 4, o 1 não dá, pega emprestado, aqui vira 4, 11 menos esse dá 6, 4 menos o 2 dá 2, 7 menos o 1 dá 6 e 3 menos o 1 dá 2. Então, ó, 26.264, beleza? Deixa eu ver a alternativa que tem o R$ 26.264, a alternativa D de jeans. Ela sim é a correta, é isso que ele reaplicou aí, beleza? Sem novidade? Gostosinha a questão, né? Para quem não estudou, com certeza foi induzido ao erro, de verdade. Mas você estudou porque são 10 questões, 10, 15, 20 questões de matemática, você não vai ficar indo no chute, né, senhores? Já está no momento de estudar e tomar posse, porque esse é o ano de você se tornar um policial. Esse é o ano. Bora lá para a nossa próxima questão. Questão 17. Põe aí, produção. Num teste de conhecimentos gerais, um candidato acertou 3/7 das questões, errou 2/5
e não respondeu 12. Ó, calma aí, ó. Fácil demais, né? Ó, 3 sétimos, depois errou isso, depois sobrou 12. Olha só, senhores. Para quem vem acompanhando aquelas 200 aulas que eu estou gravando da Banca Vunesp, vai saber responder isso. Por quê? Isso é uma equação, senhores. Por que ela é uma equação? Porque é 3 sétimos de um valor que eu não sei quanto que é, então é 3 sétimos de x. E aí, 2 quintos de um valor que eu também não sei qual que é, então é 2 quintos de x. Mais aquilo ali. Aí você pergunta, professor, mas por que é mais? Se ele errou, não seria menos? Não. Por quê, senhores? Ó, eu tenho que pegar o que eu acertei, mais o que eu errei, mais as 12 que eu nem fiz. Vai me dar o total de questões. E geralmente esse tipo de questão, ela vai perguntar qual é a quantidade de questões que tinha nessa prova. É isso que ia perguntar, quer ver? Ó? O total de questões desse teste era D. Tá vendo? Não tem segredo, senhores. É uma equação do primeiro grau. E aí, por isso que é importante você se inscrever, para não perder nada. Eu já fiz várias questões dessa aqui no canal, tá bom? Quando eu estiver somando frações com denominadores diferentes, eu tiro o MMC. O que é tirar o MMC? É fazer a decomposição aqui, ó. Vai ser 5, aqui vai ser 1, o 7 não dá. Aqui por 7 vai ser 1 e 1. 7 vezes 5 dá 35. Esse é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC. E aí o que eu faço com esse cara? Eu divido para o de baixo e multiplico pelo de cima. Divido, multiplico dos dois lados. Beleza? Bora lá? A parte mais difícil eu já fiz, tá? Ó. 35 dividido para 7 dá 5. 5 vezes esse dá 15x. Sinal de mais. 35 dividido para esse dá 7. 7 vezes o 2 dá 14. 14x. 35 dividido para esse dá 35 vezes o 12. Vamos ver que eu não sei não. Bora lá. 12 vezes 35 dá 70, sinal de mais. 1 vezes 35 é 35. Aqui vai ser 0. 7 mais esse dá 12, sobe 1 e aqui 4. Então vai ser mais 420. Igual. E aí a mesma coisa. Ó, 35 dividido para 1 é 35, vezes o x dá 35x. Somando, 15 mais esse dá 29x, mais o 420 igual a 35x. Tá somando? Vai para o outro lado dividindo. 35x menos o 29x. 35 menos o 29, eu vou ter 6. Então fica 6x. Está multiplicando? Vem dividindo. 420 dividido para 6 é igual a x. Senhores, eu tenho batido muito na tecla, tem que aprender equação do primeiro grau, porque é a base da matemática, é a equação do primeiro grau. Se você tem dificuldade com isso, assista muitas aulas de equação, porque sem isso aqui, ó, você não consegue resolver quase nenhuma questão aí. Então, 420 dividido para 6, juntando aqui vai ser 7 vezes 6 dá 42, aqui vai zerar, baixa esse zero e aqui 0 vezes, então o valor do meu x aí é 70. Qual a alternativa que tem o 70, produção? Alternativa A, de habilitação. Fácil, né, senhores? Para quem sabe, isso aqui é moleza. Não tem o que errar. Cuidado, quem vai fazer provas aí da Banca Vunesp, se não me engano, São Bernardo do Campo vai ser Vunesp. A Vunesp também adora esse tipo de questão, porém ela pega mais difícil. Geralmente ela não pergunta qual é o total, que foi o que aconteceu aqui. Ela vai perguntar o quê? Ou a primeira fração ou a segunda. Né? Ela poderia perguntar quantas questões essa pessoa acertou. Lembra que essa fração era do que acertou? Aí o que você faria? 3 vezes o 20. O 20 não é 70? Então é 3 vezes 70. 3 vezes o 20, ó. 3 vezes o x. Então 3 vezes o x era 70, mas seria 210. 210 dividido para 7, eu vou ter 30. Então ele teria acertado 30 questões. Ou ele poderia perguntar quantas questões a pessoa errou, sem novidade. 2 vezes o x não é 70? 2 vezes o 70 dá 140, 140 dividido para isso, eu não sei quanto que dá, mas enfim, seria a resposta. Cuidado a quem for fazer São Bernardo do Campo ou qualquer outra prova aplicada pela Banca Vunesp, que é isso que ela pergunta, tá? E vai ter a alternativa 70, só que nesse caso não seria correta, tá bom? Muita atenção aí. Bora para a nossa próxima questão. Questão 18, põe aí, produção. Em um terreno retangular de 15 metros por 30 metros será construída uma área para churrasco. Opa, calma aí, ele é retangular? Então vamos fazer o desenho, né? Algumas bancas não colocam o desenho e aí você fica meio que na obrigação de fazer, tá bom? Só para entender o que está sendo falado aí. Será construída uma área para churrasco, que ocupará 70% da área total e o restante será gramado. A área que representa a grama é... Calma aí, ó. Vamos achar essa área aí, né, ó. Eu sei que a área de um retângulo é base vezes a altura. E qual que é a base? A base é 30 vezes a altura é 15. E aí, ó, 3 vezes o 15 dá 45 e acrescenta esse zero. Essa é a área total do meu espaço aí, tá bom? Vou fazer releitura. Em um terreno retangular de 15 por 30.
Então, o terreno inteiro tem isso aí, de medida, beleza. Será construída uma área para churrasco, de que ocupará 30% da área total, ou seja, a área do churrasco vai ser 30% disso. E o restante será gramado, a área que representa a grama. Opa, calma aí, se 30% é a área onde vai ficar a churrasqueira, enfim, ali, quantos por cento que está faltando? Aí você vai falar, está faltando 70, porque 30 mais 70 dá 100. Então por que eu vou fazer vezes 30, se eu posso fazer vezes os 70? Por que eu estou falando isso, senhores? Porque provavelmente se eu fizer vezes o 30, como essa prova aqui está cheia de pegadinha, se eu fizer vezes o 30, não tem problema, mas eu posso ser induzido ao erro, tá? Ó, corta 0 com 0, esse 0 com esse, ó. 3 vezes o 45 dá 135. Aqui, ó, é a área de churrasco, beleza? Deixa eu dar uma olhada aí, produção. Tem a alternativa 135 lá na alternativa D, mas ela não é a correta. Por quê? Porque ele quer saber a área coberta com grama. E com grama é 70% do espaço. Então, ó, quer ver? Ó, corta esse 0 com esse e esse com esse. Vou fazer 7 vezes o 45. Bora fazer aqui, ó. 7 vezes o 5 dá 40, dá 35, sobe o 3. 7 vezes esse dá 28, mais esse dá 31. Então, ó, a área com grama, 315, que é a alternativa A. Perceba que agora ele inverteu, ele colocou a pegadinha lá na D e colocou a certa na alternativa A. Então tem que ter muita atenção. A banca aí, ó, ela foi bem maldosa nas suas alternativas. Se você consegue fazer o cálculo, mas não entende o que está sendo perguntado, poderia ser induzido ao erro, tá bom? Então a alternativa A, nesse caso aqui, é a correta. Beleza, senhores? Espero ter entendido. E bora para nossas duas últimas questões de hoje. Bora lá! Questão 19, aqui é brinde, hein? O resultado final da expressão, ó, 25 menos 3 vezes, abre colchete, 12 vezes o 3, divisão, o menos 9, fecha o colchete. Brasil, é D. E aí nós temos alternativas, e aqui também tem pegadinha, tá? Ó, qual que é a regra de uma expressão numérica? Sempre de dentro para fora, sempre vou resolver parênteses primeiro, depois colchete, por último a chave. E aí eu tenho que também seguir a ordem de quê? Potência primeiro, raiz quadrada, na verdade a raiz quadrada ainda vem antes da potência. No caso não tem nenhum dos dois, mas anota isso aí. Raiz quadrada e potência primeiro sempre. Depois, divisão, senhores, a divisão sempre vai ser primeiro, tá? Ó, então tudo isso aqui, ó, eu vou copiar, beleza? E aí, ó, esse cara que está multiplicando, eu vou copiar. No caso ali, até daria para fazer essa divisão, mas eu vou furar a regra que também não vai estar errado, tá? Ó, vou fazer essa multiplicação primeiro aqui. Sem novidade, tá? A multiplicação e a divisão, você vai ver que vários canais vão falar que primeiro é a multiplicação. Eu sempre vou na divisão primeiro. Mas aqui, se eu fizer a multiplicação, também não vai dar erro, tá? Vai dar a mesma coisa, só para não trabalhar com fração. 12 vezes aquilo vai dar 36. 36 dividido para menos 9. Fecha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, muitos vão querer resolver primeiro, mas, ó, como eu falei, divisão e multiplicação primeiro. Aqui você não pode fazer. Por que eu não posso? Porque esse 3 vai multiplicar quem está lá dentro. Então a multiplicação vem antes do menos, não é isso? E aí, se você fez isso, se você fez o 25 menos o 3, chegou no 22, você vai chegar numa alternativa ali que é a errada, beleza? Mas olha lá, ó, 36 dividido para aquele lá dá 4. Só que mais daqui com menos dá menos 4, beleza? Lembrando que eu estou fazendo essa distributiva ali. Então, por isso que eu ainda não fechei o colchete, tá? Ó, 25, ó. 3 vezes o 4 vai ser 12. E menos com menos dá mais. 25 mais o 12 vai ser 37, que é a alternativa correta. Deixa eu ver, produção. Então, a alternativa C de sapato é a correta. Brasil, sem novidades. Agora, eu vou fazer da forma errada, ó. Como muitos fizeram. 25 menos esse, como eu falei, daria 22, né? E aí, 22 vezes esse 4 aqui, ó. No caso, isso, 22 positivo. Vezes esse 4, ó, vezes o menos 4. 4 vezes esse dá 88. Sinal de mais com menos, menos 88. Deixa eu ver aí, produção. Alternativa A, como eu falei, se você não sabe os conceitos de uma expressão numérica, que você tem que resolver primeiro parênteses, depois colchete, depois chave, e claro, sempre divisão, multiplicação, você acaba sendo induzido ao erro nisso aqui, ó. Muitos vão fazer esse menos esse, porque a gente faz a leitura da esquerda para a direita, né? Então você vai querer fazer esse sinal de menos primeiro e vai acabar errando, beleza? Então, a correta aí realmente é a alternativa C. Bora para nossa última questão, que foi brinde também. Bora lá.
Essa mosca, ela só vem quando eu estou gravando. É sempre assim, eu começo a gravar, ela entra aqui. É uma mosca de uns 2 quilos. Bora lá, nossa última questão de hoje é a questão 20. Falava o seguinte, ó. Na sequência numérica, nós temos essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. No caso, ele fez isso aqui, né? E fez isso. Beleza. A soma dos dois próximos números será... Senhores, de verdade, eu acho que eu já vi essa questão em algum concurso por aí, tá? Mas, vamos lá. O que eu tenho que entender em uma sequência numérica? Como é que ela está aumentando? Ela está aumentando de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3? Como é que está sendo essa pegada? Ó, e aí você vai ver que ela tá meio estranha, né? Começou pequena, depois foi aumentando. Mas qual que é a lógica? Pense aqui comigo, ó. Quando eu pegar 1 mais o 1, eu chego no próximo, dá 2. Quando eu pegar o anterior mais o sucessor, ó, 1 mais esse, dá 3. Ó, tá aqui, ó. Quando eu pegar esse mais esse, dá o próximo, dá o 5. Quando eu pegar o 3 mais o 5, dá o próximo, dá o 8. Consigo pegar a sacada aí? Quando eu pegar o 5 mais o 8, dá 13. O 8 mais o 13, dá 21. Então o próximo número vai ser o quê? Vai ser esse cara mais esse. E 13 mais 21 dá 34, né? E aí o próximo, mesma pegada. Eu pego o 21 mais o 34. Somando, vai ser 5 e 2 mais 3 dá 5. Ou seja, o último lá é 55. E aí ele quer o quê? Ele quer a soma dos dois últimos. Então eu vou pegar 55 mais o 34. Mas sabe que é uma questão de sequência, ela não é tão difícil. É só você ter um pouquinho de paciência e ver como é que ela está progredindo, né? Se ela está sendo multiplicada por 2, por 3, se ela está sendo somada, enfim. 5 mais 4 dá 9 e 5 mais 8 mais 3 dá 8. Então, 89 é a soma dos dois próximos números. É a alternativa A de habilitado em Serrana, se Deus quiser. Beleza, senhores? Então essas foram as 10 questões que caíram para a GCM de Serrana, aplicado pela banca RBO. Já é a segunda aprovação desse ano, aplicado por essa banca. Pode ser que nos próximos concursos ela aplique outras provas aí, enfim. Então vai ficar aqui para que você consiga estudar, tudo bem? Conte com a gente para que você consiga evoluir em matemática e arrebentar no seu concurso. Não dá para ficar chutando 5, 10, 15 questões de matemática e ficar fora das suas vagas ou nem passar no concurso. Então conte com a gente, eu tenho certeza que você vai arrebentar já no próximo concurso. E eu já te aguardo a nossa próxima prova, porque na data de ontem teve muitas provas para a GCM, estou corrigindo todas elas e colocando aqui no canal. Então já te aguardo a nossa próxima aula. Forte abraço, até lá!